Hoje nós vamos falar de uma das coisas que eu mais gosto na área de testes, que são os testes exploratórios. Eu vou trazer um vídeo aqui para vocês explicando o que são os testes exploratórios, para quem não sabe, e também vou trazer quando utilizar esses testes, tá? Trazer umas dicas aqui quando você pode se utilizar dos testes exploratórios e quando às vezes é melhor não se utilizar, perfeito? Eu sou o Manny, QA Engineer, e vamos começar o vídeo. Olha o meu controle. E se eu aperto várias vezes o botão, ele fica lutando. Da hora, né? Então vamos lá. O que são os testes exploratórios? Para que eles servem, né? Como que a gente pode utilizar? A gente fala muito sobre teste unitário, né? Como fazer teste unitário, como que os devs devem trabalhar com teste unitário, como criar testes de automação, como fazer cenários end-to-end, como fazer testes de integração. A gente fala muito sobre isso, tá? E com muita razão, porque esses tópicos, eles são de extrema importância para dentro do nosso mundo aqui de QA, né? De QA Engineer, de testes. Porém, uma das coisas que eu não vejo muito pessoal falando são sobre os testes exploratórios. E eu venho trazer aqui uma reflexão, né, que eu tava pensando, por que será que os testes exploratórios eles não são tão falados assim, né? Me veio à mente, né, provavelmente a gente não fala tanto de teste exploratório, pelo menos eu não vejo muitos vídeos sobre isso, justamente porque é uma coisa que você faz por instinto. Talvez seja isso, eu não sei, pelo menos é o que vem na minha cabeça. E por que eu falo, né, que vem por instinto? Eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais do que são os testes exploratórios, beleza? Então vamos lá. Uma das coisas que eu quero falar sobre os testes exploratórios é que eles são testes que funcionam em qualquer time, em qualquer tipo de time, qualquer tipo de produto, você vai realizar testes exploratórios. E eu vou tentar trazer aqui para vocês o que são os testes exploratórios. Os testes exploratórios, eles são testes na qual você explora a feature que você está testando. Tá, talvez não tenha feito diferença nenhuma essa minha explicação. Mas o que eu quero dizer com isso? Então você aí como QA, né, ou tá aprendendo, fala assim, vou criar os casos de testes para a feature X, ou para esse novo sistema, a gente pode criar todos esses casos de teste, tudo perfeito, né? A gente vai fazer todo um plano de teste, casos de teste, criação de automação, muito legal. Só que tem um momento ali que você acaba indo dentro daquela feature, então, sei lá, uma feature nova está ali para você testar, você tem os seus casos de teste, vocês pensaram os seus casos de teste, todos na grooming, você tá lá perfeito, bonitinho. Aí você vai testar e aí você fala assim, tá, eu não acho que eu deveria manter só com esses casos de testes. Tudo bem, os casos de teste são um ótimo guia ali para você começar a fazer os testes e poder testar a sua feature, né, e ter certeza de que ela tá funcionando corretamente. Porém, é aí que entra os testes exploratórios. Por quê? Porque você vai entrar naquela feature e vai verificar se alguns testes que existem naquela feature específica vão funcionar. Então, por exemplo, vamos imaginar aí que a gente tem um sistema de cadastro. Então, a gente fazendo cadastro de usuário, perfeito? Nós vamos fazer os casos de teste. E aí, os casos de testes que a gente vai trabalhar, por exemplo, tem que cadastrar o usuário com, vamos imaginar que são 5 campos, né? E-mail, senha, CPF, data de nascimento e cidade. Então você tem que dar essas cinco informações. E aí vamos imaginar, a gente criar lá os casos de testes. Um usuário, ele tem que ter um CPF válido, então aquele campo ele tem que verificar se o CPF é válido. Um usuário, ele vai ter lá o e-mail dele tem que ser único no nosso banco de dados, né? Porque a gente não pode ter 2 e-mails iguais. O CPF, ele não precisa ser único, né? Porque vamos imaginar que um usuário ele pode ter 2 contas, né, com o mesmo CPF, só com e-mails diferentes. E aí imagina que você estava fazendo os testes e você fez esses casos de testes mais simples, né? E você testou lá, viu, o cadastro está funcionando, né? Se eu coloco as informações corretas, está funcionando. Se eu coloco alguma informação errada, ele não funciona, né? Não vai cadastrar o usuário não vai ter acesso. Como eu disse, né? O CPF, ele é uma coisa que você pode ter repetido no nosso banco de dados. Só que vamos imaginar que isso não estava descrito na nossa aplicação. Você vai lá, você está testando já essa feature, né? Porque ela é uma feature que vai passar para o desenvolvimento. E aí vamos imaginar que você está testando essa feature, você olha e fala, tá, e se eu colocar um CPF igual aqui, ele deveria aceitar. E aí você tenta utilizar o CPF normal e ele não funciona. Então o usuário não é cadastrado, porque ele não quer cadastrar um CPF repetido, porém deveria cadastrar. Ou, por exemplo, você tenta colocar um CPF que não existe. Você tenta colocar um CPF ali que não é um CPF, né? Porque caso você não saiba, o CPF ele tem um código, né? Ele tem que seguir uma fórmula para ser válido, né? Ser um CPF válido. Se você colocar só um monte de não é um CPF válido. E aí vamos imaginar que a gente tenta fazer isso e o CPF é válido.
né? Você consegue cadastrar o usuário. E aí você fala, putz, isso daqui não estava nos casos de teste. Isso daqui não era para estar acontecendo. O sistema ele tem que verificar se o CPF, sim, é um CPF real, né? Se ele é um CPF válido. E aí, isso a gente pode chamar de teste exploratório. Então, quando que um teste exploratório acontece? Normalmente, a gente trabalha nas groomings, nas plannings, né? Para trazer casos de testes para cada uma das features que a gente está trabalhando, para cada uma das atividades, dos cards que nós estamos trabalhando, para esgotar justamente essas perguntas. Porém, muitas das vezes, por as features acabarem se complementando e ficarem integradas, né? E até mesmo cada vez mais complexas, você vai acabar deixando passar alguns casos de teste. Óbvio, existem muitos cenários para serem cobertos, principalmente se você está trabalhando num sistema grande. Quando o sistema é muito pequeno é simples, mas quando o sistema é grande, ele tem muitas integrações, começa a ficar complicado. E esses tipos de erro podem acontecer. E aí, uma das coisas que é muito interessante falar é, se você já esgotou os casos de teste para aquela feature, você ainda pode continuar testando. Certo? Eu acho legal a gente levar essa palavra assim na cabeça como QA, porque não significa que você criou os casos de teste principais, que não existem outros casos de testes. E é justamente aí que os testes exploratórios entram. Você vai literalmente fuçar na ferramenta. Você vai tentar fazer coisa, né? Pensando num ponto de vista de um usuário, num ponto de vista de um usuário que não entende muito bem como se utiliza a ferramenta, né? Tentar se passar por ele e você vai tentar utilizar o sistema de formas que vocês não pensaram para o sistema funcionar. Isso é muito comum e isso traz uma abertura no número de casos de testes muito maior. Por quê? Porque você está explorando ali, você está tentando fazer coisas que vocês não pensaram na grooming, não pensaram na planning, não tem como esgotar todos os casos de teste, dependendo do sistema, né? Se for um sistema super pequenininho, beleza. Mas um sistema já um pouco maior, já não dá mais. Então você começa a fazer isso. E qual é o melhor momento para se fazer esses testes exploratórios? Galera, sinceramente, não tem bem o melhor momento, tá? Você pode fazer os testes exploratórios em qualquer momento, mas os dois momentos que eu acho que eles são primordiais são quando você começa a aprender sobre o sistema, explorar o sistema, tentar usar o sistema de várias formas diferentes, porque você não está intoxicado ali com as informações do sistema quando você começa com ele, né? Quando você está com um produto novo, você não sabe o que o produto faz. E você é justamente aquele usuário que não entende do sistema, que vai fuçar e vai quebrar. Então, é um ótimo momento, é um momento perfeito para você fazer testes exploratórios. Além disso, né, isso vai ajudar muito você a aprender sobre a tecnologia, sobre o produto que vocês estão trabalhando. Então, testar ali, fazer os testes exploratórios num primeiro momento que você conhece o sistema, ótimo, maravilhoso. Inclusive, se alguém quiser te ensinar como usa o sistema, tenta fazer os testes exploratórios antes, tá? E eu não digo assim, fazer os testes exploratórios para ficar caçando bug. Não, tenta aprender a usar a ferramenta. Tenta usar a ferramenta como se você fosse um usuário dela. Só nesse jeitinho, eu tenho certeza que você já vai achar alguma coisa. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu começava numa empresa nova, né, trabalhando com um produto novo, eu ia lá e começava a fuçar no sistema e eu já achava vários bugs. E isso é ótimo, porque isso traz uma visibilidade muito legal para você, porque você vai entrar basicamente ali no time, vai entrar na empresa, já fazendo o seu trabalho, que é achar bug. Né? Então, o pessoal vai ficar muito contente já vão achar você uma pessoa, talvez até meio autodidata, né? Mas que veio ali para jogar. Isso vai te dar uma visibilidade, vai te trazer uma visão ali do seu time por você muito boa, tá? Inclusive, pelo menos todos os lugares que eu passei. Não somente como eu achando esses bugs, como também outros QAs, né? Meus parceiros, ou até mesmo QAs que eu trabalhei novos, né? Que acabaram de chegar, estão fazendo um onboard, eles vão lá e acham um bug, isso é muito comum e é muito legal, todo mundo gosta, tipo, eu posso até trazer aqui uma menção, né, que uma das QAs novas, né, que tá trabalhando comigo, ela começou a testar um produto, né, produto do time dela, e ela achou um bug bem específico, e foi muito legal. Como é uma empresa um pouco pequena, né, até mesmo o CTO colocou lá no Slack, né, nossa ferramenta de mensagens, que ela tinha achado aquele bug, tava na segunda semana dela, e era um bug que nunca ninguém tinha notado, que era muito importante, então é muito legal isso, sabe? Então é por isso que é legal fazer testes exploratórios quando você inicia com aquele produto. Não necessariamente numa empresa nova, tá? Mas um produto novo, tá? Manny, mas qual que seria um segundo momento para eu começar a fazer os testes exploratórios, né? Um segundo momento que eu acho muito válido fazer testes exploratórios é justamente o momento que você está trabalhando com features novas, alterações em features que já existem. Então, por exemplo, você recebeu lá, você está no momento de testar aquela feature que foi alterada ou que está nova. Quando você finalizar os testes principais nela, né, verificar, não, tá tudo funcionando bem, rodaram bem as features, elas funcionam de uma forma legal,
você vai pegar aí e falar, beleza, esses daqui não são os únicos testes que eu tenho para fazer. Vamos começar a fuçar. E você começa a fuçar ali na aplicação, literalmente tentando utilizar das formas que você nunca imaginou. Essa é a minha experiência, tá? Essa é uma das formas que eu mais gosto de fazer teste exploratório. Eu acho que é uma das formas que eu mais tive sucesso, inclusive, em encontrar bugs diferentes. Além disso, você vai ganhar uma coisa que é experiência com a ferramenta, né? Com o produto que você está trabalhando. Time, eu posso falar com muita facilidade. A grande maioria dos lugares que eu trabalhei, muitas vezes o QA sabia mais sobre o produto do que até mesmo o PO, né? Para quem não sabe aí, o PO é o Product Owner. Teve muitas vezes que eu já trabalhei e eu sabia mais sobre a ferramenta que eu estava trabalhando do que o próprio dono da ferramenta, sabe? Óbvio, né? A gente está testando ali o dia inteiro a ferramenta, a gente está fazendo coisas malucas, a gente está tentando quebrar a ferramenta o dia inteiro, então a gente entende minuciosamente que cada coisa faz o sistema. Inclusive, a gente entende mais de como o sistema funciona necessariamente, até mais que o desenvolvedor, que está lá na parte de trás do código, né, que sabe exatamente ali o que cada função faz, né, o que cada função foi desenvolvida. Você, como que é? Testando até mesmo caixa preta, não tô nem falando de caixa branca. E se você não sabe qual que é a diferença de teste caixa preta, caixa branca e caixa cinza, a gente tem um vídeo perfeito para você ver também aqui, caso você queira. Voltando, então você acaba aprendendo muito sobre o sistema, e isso é ótimo, isso faz com que você seja uma pessoa necessária ali dentro, né, da empresa. Óbvio, não é para você segurar a informação, galera. Segurar a informação nunca é uma boa resposta, tá? Mas você ser o QA ali e fazer esses testes exploratórios vai te dar muito mais conhecimento sobre o produto, muito mais conhecimento sobre como o sistema funciona. Você vai trazer bugs realmente que nunca ninguém tinha pensado e nunca ninguém tinha visto, e isso faz toda a diferença ali no desenvolvimento de uma aplicação e na entrega de um produto com qualidade, tá? Então, esse é o nível dos testes exploratórios. Os testes exploratórios são muito importantes, perfeito? Mas agora, galera, uma coisa muito importante para falar para vocês. Tem muita gente aí que entra na empresa e a única coisa que faz é teste exploratório. Galera, o teste exploratório é ótimo, é uma ferramenta ótima, como vocês já ouviram eu falando. Porém, ele tem um fim, sabe? É muito interessante que você crie casos de teste, você crie ali um planejamento de teste e, obviamente, também toda uma cobertura com automação para testar a sua ferramenta, além dos testes exploratórios. Os testes exploratórios é uma de várias ferramentas que o QA tem para poder testar um sistema. E você não consegue testar um sistema inteiro somente com testes exploratórios, tá? Seria até loucura você tentar fazer isso. Então, eu acho legal que eu falei aí todo o poder dos testes exploratórios, mas entenda que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Do nada trazendo aqui o Peter Parker, o tio do Peter Parker. Mas é isso, galera. Realmente é uma ferramenta muito poderosa, né? É um tipo de teste muito, muito poderoso. Porém, não é o único teste que você tem que fazer. Então, ele se esgota. Você tem outras formas de cobrir testes além do de exploratório. Então, se utilize das outras ferramentas, tá? Eu falo sobre testes, todo tipo de teste aqui no canal. Se você quiser, pode dar uma olhada nos vídeos, tá certo? E, galera, além disso, né? Muito importante, quando você estiver fazendo os testes exploratórios, não se esqueçam de anotar os passos que você fez. Porque você vai ter que reproduzir esse bug e você só consegue passar um bug para o desenvolvedor poder trabalhar nele, né, poder fazer o fix, se você tiver os steps de como você chegou naquele bug. Ou até mesmo você pode anotar, né, step by step, ou até mesmo filmar, tirar print, qualquer tipo de evidência é ótimo, tá? Isso vai ajudar muito o desenvolvedor a fazer o fix ali. Então, não esqueçam de anotar esses passo a passos aí que são extremamente importantes, até mesmo para você se achar de novo, né, onde você estava, como que você começou. Você não pode ir testando aí, achar um bug e falar, achei um bug aqui, acontece aqui. Ah, mas como que acontece o bug? Ah, não lembro mais. Não dá pra você falar isso. É uma das coisas que é muito importante lembrar de verdade. Galera, seja curioso, fuça o site, fuça o sistema que você tá trabalhando, tenta fazer coisa que não faz sentido, que você fala assim, meu, por que uma pessoa faria isso no sistema? Não importa, tenta fazer, tenta quebrar o sistema, tenta ver se todos os cenários realmente estão trabalhadinhos, bonitinhos lá. Então, time, era isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um vídeo que eu pensei, assim, das coisas que poucos falam e que realmente é uma ferramenta muito, muito poderosa dentro aí de um time de desenvolvimento. Eu
espero que vocês tenham gostado. Vai ter um botãozinho aqui, você pode deixar seu like. Se você tá no YouTube ou no Facebook, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, obviamente, né, se você tá no YouTube, ativa o sininho. A gente traz vídeo toda semana e com o sininho você vai ser notificado assim que a gente lançar um vídeo novo. E caso você tenha perguntas sobre os testes exploratórios, queira falar sobre outros tipos de teste ou até mesmo dividir aí com a gente, pode mandar uns comentários aí. A gente responde todos os comentários. Então, por favor, pode trazer aí as suas perguntas que a gente fica muito feliz de receber, além de ajudar demais o canal para crescer. Tá certo, galera? Time, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.